Às 6h30 da noite teremos simplesmente o jogo mais importante do Vasco nessa temporada de 2025. O que parecia que não aconteceria, que era o Vasco sofrer em uma luta contra o rebaixamento, pode se desenhar nessa reta final de Campeonato Brasileiro pela incompetência do time que perdeu 5 jogos consecutivos. Eu já bati aqui várias vezes no elenco do Vasco, já falei sobre treinador, mas o que nos resta nesse momento agora é cobrar e apoiar o time para conseguir uma vitória diante do Internacional. E aí sim o Vasco completar 45 pontos e se ver completamente livre de qualquer possibilidade de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. É um jogo que a gente fala assim, é acessível, dá pro Vasco vencer. O Inter não vive um grande momento. Mas a questão é, hoje o Vasco é o time no Campeonato Brasileiro que vive o pior momento de todos. É um dos times que está há mais tempo sem vencer, que vem de uma sequência de 5 jogos sem pontuar e marcando somente um gol e levando 11 gols nesses 5 jogos. Mas o Vasco tem mais uma oportunidade de mostrar para o seu torcedor que vale a pena acreditar em uma melhora do time nessa reta final de competição e que dá sim para sonhar com um possível título de Copa do Brasil, depende desses jogadores. E o Vasco tem retornos importantes e desfalques também importantes para essa partida, e eu vou destacar para vocês qual é a escalação que o técnico Fernando Diniz vai colocar em campo para o Vasco enfrentar o Internacional no dia 28. Tá muito perto. Cara, você que vai em São Januário nesse jogo, eu só te peço uma coisa. E você que vai a São Januário nesse jogo do Vasco contra o Internacional, eu sei que eu não tô no direito de cobrar torcedor nenhum, mas eu te peço que você apoie e incentive o time do primeiro ao último minuto. Que, cara, não deixe de cantar. Se outro torcedor do teu lado não estiver cantando, estiver fazendo qualquer outra coisa, cante, apoie o time. Faça realmente São Januário voltar a ser uma fortaleza pro Vasco. Peço que tenha a união das baterias que ficam lá em São Januário, GDA, Força Jovem, que lutem como se fosse somente um pelo Vasco nesse jogo, nem que seja só por um jogo na temporada, para que o Vasco realmente faça valer o seu mando de campo. É isso, irmão. Bora pro vídeo. E essa é a provável escalação do Vasco para enfrentar o Internacional sexta-feira às 6h30 da noite. Bom, o Vasco terá o Léo Jardim no seu gol, como seu goleiro titular. É um goleiro que a gente sempre confia, mas que de vez em quando dá seus moles também, como qualquer outro goleiro. Na lateral direita, novamente, o Vasco terá o Paulo Henrique como titular. Ele que retornou no jogo diante do Bahia, não tinha jogado o jogo anterior porque tinha sido expulso contra o Juventude, então ele cumpriu suspensão contra o Grêmio, mas contra o Bahia ele já jogou e o Paulo Henrique será titular. Na dupla de zaga, o Vasco não tem baixas, é Cuesta e Robert Renan. Uma vitória do Vasco contra o Internacional passa muito por essa linha defensiva, porque o Paulo Henrique é muito importante e o Cuesta e o Robert Renan, se esses caras estiverem bem e fazerem o Vasco não levar gols, já é meio caminho andado. O Vasco tá levando muitos gols nesses últimos jogos e às vezes de bobeiras individuais, de erros que dariam para ser evitados. A gente tá falando de 2 zagueiros bons, então 2 zagueiros que podem ser importantes para essa vitória do Vasco diante do Internacional. Na lateral esquerda, novamente teremos o Lucas Piton como titular, e aqui quando a gente fala do Lucas Piton, é um lateral que caiu muito de produção nessa temporada, mas tomara que o Piton faça o seu melhor jogo da vida e possa ajudar o Vasco, porque o Vasco precisa muito, muito mesmo. E agora sobre a dupla de volante. Primeiro desfalque que o Vasco tem. Tietê vai cumprir suspensão de 3º cartão amarelo. Ele não jogará diante do Internacional. Com isso, o Vasco terá Barros e Hugo Moura formando a dupla de volantes titulares, novamente como foi no jogo diante do Bahia. É sempre bom a gente ressaltar que quando o Vasco tem Hugo Moura e Barros, eu acho que existe uma indefinição que precisa ser consertada pelo técnico Fernando Diniz. Quem é o primeiro volante e quem é o segundo volante? Quem vai mais ao ataque, quem segura mais? Quando joga o Barros e o Hugo Moura, muitas vezes os dois ficam aqui atrás. Nenhum dos dois pisa no entre-linhas do adversário. E aí falta jogadores pro Vasco na frente. Então um desses jogadores, e aí eu vejo o Barros com maior característica para fazer isso, de jogar um pouco mais, de se aproximar dos meias, de conduzir mais a bola. Lembrando, o Barros nunca foi primeiro volante. Ele sempre foi segundo volante nas categorias de base todas que ele fez. Agora, desde que ele chegou ao Vasco e retornou do empréstimo, o Diniz tem utilizado ele mais como um volante fixo. Mas a característica do Barros é de pisar na área, é de ser um volante que joga um pouco mais, e aí você poderia deixar o Hugo Moura como um volante mais realmente defensivo, como um camisa 5, que é a função que o Hugo Moura fez a vida dele toda. Então o Vasco precisa definir quem é esse jogador que vai ficar um pouco mais, quem é o jogador que vai subir um pouco mais. Eu tô sentindo falta desse time no meio de campo do Vasco.
E é uma oportunidade novamente para o Fernando Diniz definir. E aí, do meio para frente, o Vasco ele não joga com um meia. O Vasco joga com 4 atacantes. Essa é a verdade. Se você olhar o sistema do Vasco, é um 4-2-4. Quando o Vasco tenta pressionar, é um 4-2-4. Quando o Vasco tá construindo, é claro que tem aquela bagunça toda que o Diniz faz no time, né? Que move muitos jogadores lá pro lado esquerdo. Mas, teoricamente, o Vasco é num 4-2-4, com a dupla de atacantes. Vocês perceberam no jogo contra o Bahia, o Matheus França e o Ryan jogando na mesma linha. Não tinha um que era o meia, o outro que era atacante. É os dois que são atacantes, mas que tem essa liberdade de flutuar pelo campo. Isso acontece a mesma coisa quando joga Ryan e Felipe Coutinho lá na frente. E aí agora falar sobre o retorno que o Vasco terá. Felipe Coutinho estará de volta, cumpriu suspensão no jogo diante do Bahia, não tem lesão e estará de volta nesse jogo diante do Internacional. E aí quando a gente fala do Felipe Coutinho, ele é o cara que tem que chamar a responsabilidade. Ele é o jogador que tem que bater no peito nesse momento difícil e fazer o gol, dar assistência, pedir a bola, fazer algo diferente, voltar a jogar o que o Coutinho estava jogando um tempo atrás, cara. Aquela sequência do Vasco de 4 vitórias consecutivas teve muito do Felipe Coutinho funcionando. E ele precisa voltar a funcionar para municiar os jogadores de frente também. E aí o Nuno na ponta esquerda do Vasco, que é um jogador que também precisa voltar a jogar bem, precisa voltar ao seu melhor momento. O Vasco, quando esses caras, esse quarteto de frente tá bem, o Vasco consegue produzir muitas chances de gol. E parou de produzir nos últimos jogos. É 1 gol em 5 jogos. É muito pouco para um time que tinha o 4º melhor ataque do Campeonato Brasileiro, que já chegou até o 2º, 3º melhor ataque da competição. O Vasco parou um tempo, parou de jogar. E aí Nuno, Coutinho e Ryan jogando também como esse centroavante. Mas aqui no caso do Ryan como centroavante, o Ryan baixa muito também para jogar, receber essa bola aqui atrás. E o Ryan ele precisa ter mais esse time, eu acredito pelo menos, de não baixar tanto. Eu acho que ele tem que baixar até essa região aqui do meio de campo. Atrai o zagueiro e depois você faz uma movimentação nas costas dele deixada por ele. É uma possibilidade. O Ryan tem força e tem velocidade para isso. E tem que ter um jogador que vai ter o entendimento. Toquei no Ryan, ele me devolveu. De quando ele faz essa movimentação, devolver o passe na medida, para ele chegar em condições, às vezes, de fazer a finalização. O atacante que domina esse fundamento, ele consegue fazer as coisas andarem no time. E falta isso, às vezes, eu acho que o Ryan baixa demais, vai muito atrás. E aí você não vai atrair o zagueiro. Dificilmente o zagueiro vai te acompanhar lá até o teu campo de defesa. Então esses times precisam ser consertados no Vasco. E aí o Andrés Gomes na ponta direita. Jogo de 6 pontos. Jogo para colocar um fim nessa história de Série B, de rebaixamento, e o Vasco realmente poder focar no que mais importa nessa temporada, que é as semifinais da Copa do Brasil diante do Fluminense, e se preparar para esses 2 jogos. Então é vencer o Internacional dentro de casa, fazer os 3 pontos, chegar aos 45 e ficar tranquilo no campeonato e deixa eles se degladiarem até a última rodada lá embaixo. O que não pode acontecer é o Vasco não vencer esse jogo. Por favor, honrem a camisa desse time. Eu tenho a total certeza, se vocês jogarem como homens, se vocês jogarem com o máximo de vontade, corre os 110, 120%, corram como nunca correram na vida, mas só saiam de campo com essa vitória. Não aceitem outro resultado. É só isso que a torcida do Vasco pede. Que vocês joguem como se fosse o último jogo da vida de vocês. Como se esse jogo valesse assim, cara, se eu não vencer esse jogo, eu não serei mais profissional. Coloquem essa mentalidade na cabeça de vocês. Por favor, façam o Vasco vencer esse jogo e vencer bem o Internacional. Quando eu falo vencer bem, 2-0, 1-0, mas sem correr riscos lá atrás, com um jogo controlado, como esse time do Vasco tem capacidade para fazer, mas que parou de fazer. Esqueçam picuinhas, esqueçam as críticas externas e foquem em jogar futebol. O Vasco precisa mais do que nunca de vocês. E é isso, cara. Esse é o nosso vídeo de hoje. Comenta aí embaixo o palpite de vocês para Vasco versus Internacional. E é isso. Eu fico nessa, abração do Francesco, a nós, fui.